seguimos falando justamente sobre as investigações dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. A PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou nesta segunda uma denúncia contra uma parte dos envolvidos. Paula Lobão agora ao vivo nesta edição do Jornal Jovem Pan. Paula, quantas denúncias foram feitas e para quais crimes? Boa noite. Oi, Daniel, muito boa noite para você, para a Lívia, para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pacote de denúncias com 39 nomes de pessoas envolvidas nos atos de violência registrados aqui em Brasília no dia 8 de janeiro, quando essas pessoas invadiram os prédios públicos dos três poderes, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e aqui o Palácio do Planalto. Esses denunciados devem responder por diversos crimes, como golpe de Estado e associação criminosa armada. Além de pedir a condenação de todos esses 39 envolvidos, a Procuradoria-Geral da República também pede que o Supremo Tribunal Federal faça o bloqueio dos bens dessas pessoas, um valor aí aproximado de 40 milhões de reais, para que esses recursos sejam ressarcidos aos cofres públicos, no sentido de fazer os reparos e a recuperação do patrimônio público que foi destruído. E, além disso, a PGR também pede ao Supremo Tribunal Federal que identifique aqueles, entre esses 39, que ocupam ou venham a ocupar cargo ou função pública, para que então eles sejam destituídos desses cargos. E também pede que o STF decrete a prisão preventiva dessas 39 pessoas. A Procuradoria-Geral da República também solicita que o STF tome as medidas necessárias para que essas pessoas não deixem o país, não viajem para o exterior sem uma autorização judicial prévia. E, inclusive, a PGR quer que o STF solicite que o nome dessas 39 pessoas seja inserido no sistema de tráfego internacional da Polícia Federal, para que elas sejam monitoradas e impedidas de sair do país caso não façam isso com decisão judicial. Agora, a gente sabe que hoje, mais cedo um pouco, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez uma declaração dizendo que o Ministério Público Federal já tem 40 denúncias prontas contra pessoas envolvidas nos atos violentos registrados aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. A gente separou, inclusive, um trecho dessa fala de Augusto Aras. Vamos ouvir agora o Procurador-Geral da República. Já temos temos 40 denúncias prontas e associaremos até sexta-feira as novas denúncias que poderão ser acompanhadas de medidas cautelares para essas pessoas que foram presas depredando e invadindo a Câmara Federal, ou, se não houver elementos para a denúncia, providenciaremos os inquéritos. Agora, vale lembrar que a Procuradoria-Geral da República formou um grupo estratégico, uma espécie de força-tarefa interna para dar agilidade para que esses processos, essas investigações, essas apurações sejam feitas de uma forma mais ágil, mais rápido, mais célere, e também para que apresentem aí as ações penais contra todas as pessoas identificadas responsáveis pelos atos de vandalismos aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Lívia, Daniel. Pois é, agora, Paula, nós vimos que essa fala de Augusto Aras ocorreu em um encontro do PGR com Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. O que motivou esse encontro dos dois? Exatamente, isso aconteceu no encontro entre Augusto Aras e Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Nesse momento, nesse encontro, Arthur Lira entregou a Augusto Aras uma notícia-crime e uma lista com nomes de pessoas que foram detidas e que foram identificadas pela Polícia Legislativa. Lira, inclusive, colocou à disposição a área de advocacia da Câmara, a área jurídica, à disposição do Ministério Público Federal para auxiliar no que for
for necessário com relação a essas investigações, inclusive fornecendo dados e informações como, por exemplo, as imagens do circuito interno de segurança da Câmara dos Deputados, que flagraram muitos momentos dos atos violentos dentro do prédio da Câmara dos Deputados, e também o resultado de laudos e perícias que foram feitas no prédio, né, da Câmara dos Deputados. O que o Arthur Lira evitou falar, Daniel e Lívia, foi a respeito de investigações ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo envolvimento nesses atos de violência. Arthur Lira também disse que não vê envolvimento de 3 deputados que foram eleitos: André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Arthur Lira disse que não vê envolvimento desses 3 parlamentares eleitos, que ainda vão assumir os cargos, nos atos de violência registrados aqui em Brasília. Mas ele disse que os parlamentares que mentiram ou divulgaram fake news a respeito da depredação, da violência registrada aqui em Brasília, serão chamados à responsabilidade, e esses deputados não podem divulgar fatos que não condizem com a realidade. Esses foram termos utilizados por Arthur Lira. A gente, inclusive, tem essa fala dele. Vamos ouvir agora o presidente da Câmara dos Deputados. Todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio, né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram. As cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. Tá certo, mais análise, mais opinião sobre esse assunto. Adriano Cirqueira com a gente nesta edição do Jornal Jovem Pan. O que a gente tem visto, né, Adriano, é uma força-tarefa de vários órgãos, setores das forças policiais, Ministério Público, Justiça, para dar conta de tanto trabalho para apurar esses fatos que estão envolvidos no episódio do dia 8 de janeiro. Agora, a PGR, Procuradoria-Geral da República, é parte importante e fundamental nesse processo de elaboração das denúncias. E elas estão acontecendo em blocos, né? O próprio PGR falou que 39 já foram denunciados, mais um pacote de 40 denúncias será expedido, e também as pessoas que participaram dos ataques à Câmara dos Deputados. Na próxima sexta-feira, ele chegou a adiantar, novas denúncias serão expedidas. Olha, é muito importante que quem assuma o comando das investigações seja o Ministério Público. E é salutar saber que o Aras, né, que é o Procurador-Geral, ele está cumprindo esse papel. Ele já tinha sido demandado, né, a fazer algo a respeito em relação ao Senado Federal, né? O presidente, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou também essa denúncia-crime, né? E hoje a gente vê o presidente da Câmara, que também foi afetada pelas depredações, fazendo a mesma coisa. Ou seja, as autoridades estão assumindo o papel, né, de guardadores do patrimônio público e também da imagem da casa, das respectivas casas. E solicitando a quem de fato deveria fazer isso, que é o Ministério Público Federal, né, a ação, né, a Procuradoria-Geral da República, a condução desse processo. Isso é uma garantia de que o devido processo legal vai acontecer. Ao mesmo tempo, a gente sabe a quem responsabilizar caso haja alguma demora ou alguma procrastinação, que a gente acredita que não vai acontecer. Então, o importante é que o rito, né, previsto na Constituição, no sistema legal brasileiro, siga, né, da forma mais transparente possível, desde que guardando, claro, a necessária sigilo necessário para a condução das investigações. Então é uma novela que vai demorar um pouco, porque são muitas pessoas a serem investigadas, e então a gente vai ter que aguardar um pouquinho os desdobramentos.